No vídeo anterior falamos sobre as 10 pragas do Egito e terminamos falando sobre a última praga, que era a morte dos primogênitos. A partir dessa praga vamos falar sobre a Páscoa, é onde se inicia a Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 em diante, lemos o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que comerem, naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Para sobreviver dessa praga do primogênito, teriam que pegar um cordeiro no dia 10 de Abib, que era o primeiro mês do ano. Esse cordeiro vivia com eles na casa deles, comia com eles. Eles passavam 4 dias examinando o cordeiro, procurando por defeito. Se essa família não encontrasse nenhum defeito no cordeiro, esse cordeiro poderia ser sacrificado. Após eles ficarem 4 dias com o cordeiro dentro de casa e verificarem que aquele cordeiro realmente não tinha defeito, eles sacrificavam aquele cordeiro. Então eles tinham que sacrificar esse cordeiro, comê-los com pães sem fermentos e ervas amargas. Eles deveriam pegar o sangue do cordeiro e passar na porta, na madeira da porta da casa deles. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 46, diz que o cordeiro há de ser comido numa só casa, e sua carne não pode ser levada para fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Então nenhum osso desse cordeiro pode ser quebrado. Em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 5, não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então o sacrifício da Páscoa deveria ocorrer na cidade em que habita o nome do Senhor, somente lá. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Estes dias vos será por memorial, e eu celebrarei como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então o Senhor enviaria o seu anjo destruidor. Esse anjo passaria por cima das casas que estivessem com o sangue na porta e não feriria ninguém naquela casa. Porém, quem não tivesse o sangue do cordeiro na porta da sua casa, o primogênito morreria. Então essa foi a última praga, que é a morte dos primogênitos. E com essa última praga se inicia a Páscoa, através desse sacrifício do cordeiro. O faraó, depois dessa praga, liberta o povo e eles saem do Egito, da escravidão do Egito. Em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte: Desde o dia que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Então Jerusalém é a cidade que Deus escolheu para ali habitar o seu nome. Então, recapitulando os detalhes da festa de Páscoa. No dia 10 do mês de Abib, eles deveriam pegar um cordeiro, sem defeito, macho, guardar até o dia 14, sacrificar esse cordeiro no pôr do sol, passar o sangue na porta das casas, e naquela noite deveriam comer o cordeiro com pães ázimos e ervas amargas. Nenhum osso desse cordeiro poderia ser quebrado.
O sacrifício deveria ocorrer na cidade onde Deus escolheu para habitar o seu nome, que sabemos que é Jerusalém. Lendo agora Levíticos capítulo 17, versículo 11, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Esse sacrifício que eles faziam com o cordeiro era um sacrifício anual, eles tinham que subir até Jerusalém, era uma distância longa. Alguns vendiam seus cordeiros ou levavam dinheiro para comprar cordeiros na cidade vizinha, que era a cidade de Belém. A cidade de Belém, que era ao lado de Jerusalém, ela virou uma cidade criadora de cordeiros, porque vinham pessoas do país inteiro, até de outros países, para fazer o sacrifício do cordeiro em Jerusalém. Como Jesus cumpriu isso? Como essa profecia da Páscoa se cumpre em Jesus? Porque Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus. Quando a gente lê 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, lemos o seguinte: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi sacrificado. Mas por que ele é nosso Cordeiro Pascal? Então vamos entender um pouco mais dos sinais das profecias do Antigo Testamento. Os judeus, eles aguardavam um Messias, um Salvador, que seria aquele que retiraria o pecado do mundo e governaria para sempre. Existiam várias profecias apontando para esse Messias. Ele iria vir, iria tirar o pecado do mundo e também iria estabelecer um governo. Em Isaías, capítulo 35, versículo 4, diz o seguinte: dizei aos alentados de coração: sedes fortes e não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem e a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então aqui é uma profecia do Antigo Testamento para ajudar os judeus a reconhecer o Messias. Em Isaías capítulo 7, versículo 14 diz: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele lhe chamará Emanuel. Em Isaías capítulo 9, versículo 6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então a gente pega a passagem anterior que diz que uma virgem daria à luz. Esse seria um sinal. E nessa outra passagem que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. É difícil a gente pensar isso, que um menino nos nasceu e ele seria chamado Deus Forte e Pai da Eternidade. Então todas essas profecias falavam da vinda do Messias. Tem uma outra profecia que nos fala exatamente onde viria esse Messias, em que cidade ele nasceria. Essa profecia está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, e de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então em Belém, nessa profecia fala que em Belém nasceria aquele que existe desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Em Miqueias, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Essa torre do rebanho que fala nessa passagem era um lugar em Belém onde eram criados os cordeiros que seriam sacrificados no templo. Aqueles cordeiros perfeitos que deveriam ser sacrificados pelos pecados da nação, pelos pecados de Israel, do povo hebreu, eles eram nascidos nessa torre do rebanho. E aqui essa profecia fala que o Messias nasceria nessa torre do rebanho. Em Isaías, capítulo 53, versículo 3, diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e o que sabe o que é padecer,
E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aqui fala de Jesus que ele seria traspassado e por causa de nossas transgressões, e seria moído por causa de nossos pecados. Essa profecia é mais de 500 anos antes da vinda de Jesus. Quando você lê essa passagem, parece que está falando alguém que viu a Jesus e escreveu sobre ele, mas isso foi escrito bem antes. Em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz o seguinte: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então o Messias esperado pelos judeus, ele teria essas características. Ele nasceria de uma virgem, seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco, Deus habitando entre nós. Ele seria chamado de Pai da Eternidade, Deus forte, nasceria na cidade de Belém, na torre do rebanho. Ele abriria os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, fariam os coxos voltarem a andar, curaria a língua dos mudos, seria justo, salvador, humilde e chegaria montado num jumento e tomaria sobre si as nossas enfermidades e dores. E ele seria transpassado pelas nossas transgressões. Em Lucas, capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberá e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então aqui mostra que Maria era a virgem profetizada no Antigo Testamento, que daria à luz a esse Messias. Em Lucas, capítulo 2, versículo 1 em diante, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu a Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu de completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então aqui nessa passagem, diz que quando eles estavam no caminho para fazer o censo, Maria teve as dores, chegou o momento e ela deu à luz. Ela deu à luz ali onde ela estava, que foi num estábulo, na cidade de Belém. Então, ou seja, Belém era a cidade que era criadora dos cordeiros. E Jesus, que é chamado Cordeiro de Deus, nasce justamente na cidade que era criadora dos cordeiros, num estábulo. E a Bíblia não diz, mas como a profecia diz, muito provavelmente na torre do rebanho, que era justamente onde os cordeiros que seriam sacrificados no templo nasciam. Então Jesus nasceu como cordeiro, da mesma forma que o cordeiro nasce num estábulo, no mesmo lugar e na mesma torre que os cordeiros que eram sacrificados no templo nasciam. Em João capítulo 1, versículo 29, a Bíblia diz: No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 1, versículo 35, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Então a gente já vê algumas profecias se cumprindo desde o nascimento de Jesus, no lugar correto, como foi profetizado. Agora ele está sendo chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Marcos 7,32, a gente vê Jesus curando um surdo
e curando um gago. Em Mateus capítulo 9, 32, a gente vê Jesus curando um mudo. Em Mateus capítulo 9, versículo 5, a gente vê Jesus curando um paralítico. E Jesus começa a fazer milagres e mais milagres. Agora em João capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então, 6 dias antes da Páscoa. A Páscoa, lembrando que ela era celebrada no dia 14 de Abib, primeiro mês hebraico. 6 dias antes da Páscoa, no dia 8 de Abib. 6 dias antes da Páscoa, Jesus subiu para Betânia. Em João capítulo 12, versículo 12, diz o seguinte: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, cantando Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel. Então, no dia seguinte, que é o dia 9 de Abib, multidões foram encontrar com Jesus em Betânia. Em Marcos, capítulo 11, versículo 12, a Bíblia diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, então apenas lembrando, o dia anterior tinha sido dia 9, então no dia seguinte, aqui já é o dia 10 de Abib. Então lembrando, no dia 10 de Abib, era o dia em que os hebreus pegavam o cordeiro e colocavam dentro da sua própria casa. Eles tinham que passar 4 dias com aquele cordeiro, testando o cordeiro, procurando defeitos naquele cordeiro, alimentando o cordeiro. E só depois, então, no dia 14, após 4 dias com o cordeiro dentro da própria casa, tinham que sacrificar aquele cordeiro. Então aqui, continuando a leitura, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então Jesus, no dia 10 de Abib, entrou em Jerusalém, que é a casa do povo judeu. Então, assim como o cordeiro entrava no dia 10 na casa dos judeus, Jesus entrou em Jerusalém. Agora, já falando do julgamento de Jesus, como assim como os hebreus julgavam os cordeiros procurando defeitos, Jesus também foi julgado por Pôncio Pilatos e por Herodes. Em João capítulo 18, versículo 38, diz o seguinte: perguntou-lhe Pilatos: que é verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis pôr que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, a este não, mas Barrabás. Já no capítulo 19, versículo 4, outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: tomai-o vós, outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Em Lucas, capítulo 23, versículo 13, então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes e as autoridades do povo, disse-lhes: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que os acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Então, nem Pôncio Pilatos e nem Herodes encontrou defeito em Cristo. Então, Cristo, como ele veio para remover os nossos pecados, para eliminar os nossos pecados, ele não poderia ter um defeito. Então, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, a Bíblia diz: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós,
mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Assim como no Antigo Testamento, aqueles que tinham o sangue do cordeiro em suas casas foram salvos da morte, nós que cremos em Cristo, através do seu sangue, somos purificados de nossos pecados e salvos do inferno. Nós ganhamos a vida eterna. Em Mateus 27, versículo 45, desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Essa é uma passagem muito interessante. Jesus está citando uma passagem do Antigo Testamento. Aqueles que estavam crucificando ele eram os doutores da lei, dominavam a Bíblia, e Jesus citou uma passagem do Antigo Testamento que se referia àquele momento que ele estava vivendo, que é o Salmo 22. Esse salmo está descrevendo justamente o sofrimento dele na cruz. Em Mateus 27, versículo 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então, com a morte de Jesus, aqui diz que muitos corpos de santos ressuscitaram. Quem são os santos? A Bíblia diz que todos aqueles que creem em Cristo e seguem os mandamentos de Deus são santos. Isso pode ser confuso porque eu já tive essa confusão de achar que santos são aqueles que são canonizados pelo Papa ou que fizeram algum milagre ou coisa do tipo. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que santos são todos aqueles que creem em Cristo. Em João, capítulo 19, versículo 32, os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, com quem ele tinha sido crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então, assim como no cordeiro também não era quebrado nenhum osso, quando foram quebrar as pernas de Jesus, porque era um costume dos romanos quebrarem as pernas para acelerar a morte, como chegaram até Jesus e viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Então, ou seja, assim como o cordeiro não podia ser quebrado nenhum osso, também esse detalhe era uma profecia que o Messias passaria e nele não foi quebrado nenhum osso. Em Colossenses capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, através da sua morte e do seu sangue, nós somos apresentados a Deus como santos. Em Hebreus capítulo 10, versículo 12, lemos o seguinte: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos são sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a mente as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então, como Jesus Cristo já se apresentou como o único sacrifício, como a Bíblia diz, nós não devemos mais fazer ofertas pelos pecados. Os judeus, como rejeitaram a Cristo, eles não conseguiram enxergar que Cristo era o Salvador, eles vão construir um terceiro templo. Com esse terceiro templo, eles vão voltar a fazer sacrifícios. Em Efésios, capítulo 1, versículo 6,
Para louvor da glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então nós somos justificados pelo sangue de Cristo, mediante a fé. Em João capítulo 8, versículo 34, a Bíblia diz: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim como o povo hebreu foi libertado da escravidão do Egito, nós fomos libertados da escravidão do pecado. Então a Bíblia ela faz essas analogias em praticamente todos os aspectos da Páscoa. Então, assim como o cordeiro deveria entrar no dia 10 dentro da casa dos hebreus, Jesus entrou no dia 10 de Abib em Jerusalém. Assim como o cordeiro não poderia ter defeito, deveria ser um macho, Jesus era um homem sem pecado que entrou em Jerusalém. Assim como ele deveria ser guardado dentro da casa até o dia 14 do mês de Abib, Jesus ficou em Jerusalém sendo testado até o dia 14, que foi o dia onde ele foi sacrificado. E era exatamente nesse dia onde os judeus sacrificavam um cordeiro. Jesus foi sacrificado nesse dia. Naquela noite eles deveriam comer os pães ázimos. Esse pão ele fica cheio de marca e com furos. E justamente representa como Jesus ficou, né? Porque ele foi açoitado e teve as mãos furadas, perfuradas. Pão ázimo representa Jesus. Eu vou explicar isso no próximo vídeo, que vai falar da festa de pães ázimos. Assim como no cordeiro nenhum osso poderia ser quebrado, Jesus não teve nenhum osso quebrado. Assim como o sacrifício do cordeiro deveria ocorrer onde Deus escolheu para habitar o seu nome, que era Jerusalém, o sacrifício de Cristo também foi em Jerusalém. E como a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, Jesus derramou seu sangue para que nossos pecados fossem perdoados. Dessa forma, Jesus foi o nosso Cordeiro Pascal. Dessa forma, Jesus cumpriu a profecia da Páscoa. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo falaremos da festa de pães ázimos. Curtam o canal, compartilhem, fiquem com Deus. Até a próxima.